Porque o negro morla, porque o negro morla. Eles são negro prudente, que eles são nascente, por isso ele morla. Somos raça de quilombo, trazemos em nossos ombros a marca da escravidão. Por isso existe essa guerra, para tomar em nossas terras, mas nós não saímos não. Porque o negro morla, porque o negro morla. Eles são negro prudente, que eles são nascente, por isso eles moram lá. Somos negro lutador, confiante no Senhor, Ele vem nos ajudar. No combate dessa guerra, em defesa dessa terra, que o negro mora lá. Porque o negro mora lá, porque o negro mora lá. Eles são negro prudente, que eles são nascente, por isso eles moram lá. Essa cana aqui é a cana redonda que nós dizemos. Ela é muito boa essa cana aqui. Dá muita garapa, boa para moer, tudo para chupar. Essa aqui nós chamamos ela de cana cacau. Essa cana aqui tem mais de 300 anos, essa cana aqui. Essa aqui é mandioca roxa. Essa daqui é vassourinha. É o milho crioulo nosso, pai grosso, milho antigo. A gente não tinha um conhecimento que assim, a nossa agricultura, se nós deixar igual arroz ou milho, nós deixar de um ano para o outro, nós perdemos, ela já não nasce mais. Várias variedades de sementes nós fomos perdendo. Perdemos o arroz taporanga, perdemos o tirivinha que nós tínhamos, hoje conseguimos resgatar um pouquinho de volta outra vez. Perdemos o arroz brilhante, o arroz paulista mesmo, hoje tem muito pouco, porque o pessoal também foi desanimando, se influenciaram muito com o palmito e foram parando de plantar, né? Esse daqui já dá. Esse daqui eu vou levar para a muda para feira. O primeiro arroz que o pessoal fala que existiu a Purunduva foi o arroz tapurana. Dava cacho grande, semente mais graúda e moía menos. Aí também tem o tirivinha, mas o tirivinha ele já é muito piquitico, então ele é gostosinho demais, mas passou cada muito trabalho, com o arroz tirivinha que chamava. E aí depois veio o brilhante, né? O amarelão amarelo. Mas acabou também. Hoje só existe mesmo o amarelão, tapurana e umas partes de 3 meses em algum lugar. Só o que existe, o resto foi perdido tudo. O palmito pupunha virou praga. Era um que o pessoal vendia para ter sua renda. Mas para todo lado que vai tem. Então o que não tem? O feijão orgânico, tradicional, o arroz tradicional, a mandioca tradicional, o chuchu, né? O taiá, o nhame, a batata, o cará de espinho, o cará de iguaçu. Então eu acho que seria, na hora da gente largar da banana um pouquinho, opa, a banana todo mundo tem, vamos mudar vamos voltar à nossa tradição, porque antes era para subsistência, hoje você está vendendo. Então, a gente tinha feijão pardinho, feijão preto, feijão mongezinho roxinho que é. Então essas qualidades de feijão a gente perdeu tudo. A causa do meio ambiente, que depois que entrou assim, sabe, nós não pudemos fazer o que nós fazia. Já que o governo, o meio ambiente não quer que a gente fosse em tal lugar, né? Que a gente sabe que era bom para essas coisas, eu vou ir embora daqui, né? Aí ficou essa briga para nós, né? E nós briga aí por causa da licença da roça, porque se nós não pegamos aí não vai fazer nada.
O que tem desses antigos, nós temos milho ainda, esse que é desse tempo mesmo, que nunca ninguém perdeu, do tempo do meu avô, acho que do avô da minha mãe ainda. Os nossos antigos, eles roçavam só em capoeira grossa, assim, para que o mantimento desse bom. Não precisa de adubo, não precisa de nada. É uma idade que a capoeira fica, ela tem substância para manter a semente para que ela dê fruto. O Parque Florestal não deixou as pessoas fazer roça. Aí, como ele não podia roçar a capoeira grossa, daí eles tinham que roçar a capoeira fina. Aí foi aí que foram perdendo, aí foi plantando, não foram dando, não dava mais, então o dia que não dava para trabalhar, não dava para roçar, eles foram deixando de roçar. Porque na nossa comunidade muitas sementes estavam se perdendo, né? Muitas coisas que tinha antigamente estavam se perdendo. Então a gente viu a necessidade de estar indo até a feira para estar tentando, através de trocas, resgatar essas sementes que estão se perdendo, né? Trazer para a nossa comunidade de volta. E a nossa comunidade quilombola de São Pedro, Galvão, Vaporunduva, Inhuguara, André Lopes, que foi Sapatu, que foi as pioneiras, né? Eu que lembro assim. Que começamos, depois também Bombas, que participou bem desde o começo, né? Uma comunidade bastante longe, mas participou. E depois a gente foi trazendo mais, mas foi poucas comunidades que participou no começo. O pessoal no início não estava até acostumado com a feira, como ninguém não está acostumado. Então foi, além de ser poucos quilômetros que participou no início, e também a semente também era pouco, porque nem tudo tinha semente para poder levar, né? Se eu não tinha nada, eu achava que não tinha como eu ir lá, né? Mas eu esquecia que se eu pegasse uma muda de qualquer planta e levasse, eu trazia talvez uma outra planta daquilo que eu queria lá. Então, quando começou a entender isso, que isso precisava, era assim, aí começou a melhorar. 3, 4 meses antes, aí é a preparação mais forte, porque aí tem as reuniões para reunir pessoas de todas as comunidades, né? Para poder estar vendo qual comunidade vai dar o arroz, qual vai dar o feijão, a farinha de mandioca, a carne. Aqui no São Pedro centraliza tudo no centro comunitário e ali a pessoa anota tudo, as doações, o que é para levar para troca e deixa tudo ali e passa um carro, né? Pegando tudo as coisas, os produtos, e aí já leva. Logo sexta-feira, depois do almoço, as cozinheiras já começam a preparar. Além da feira, esse seminário. O pessoal da universidade que tiveram lá, a gente falou os problemas da gente, eles acharam, vieram, fizeram a roça, plantaram, queimaram, plantaram e na pesquisa deles não deu nada de danificação no meio ambiente. Então, o que queimou daquela vegetação toda que foi derrubada? Queimou galho fino e folha. É um sistema que conserva muito nutriente, porque essa madeira não queima, essa madeira fica ali e vai liberando nutrientes aos poucos. No decreto da Mata Atlântica de 93, o agricultor, seja ele grande, pequeno, tradicional, só podia cortar capoeira fina. Na lei da Mata Atlântica, então, já vem isso de 2006, você já pode cortar o estágio médio, da capoeira média, para pequeno produtor rural e populações tradicionais. Então, a roça aqui está prevista na lei. Mantemos nossa feira hoje, mas lutamos para que nós tenhamos a nossa licença, porque se nós não tiver semente, nós não tiver a roça, nós não conseguimos fazer a feira. Para demonstrar para o próprio governo e a parte ambiental que nós temos essa necessidade de ter a roça para plantar, para não ter a semente crioula, porque se fartar a comida no campo, farta na cidade. Hoje eu tenho bastante semente que peguei na feira, que eu não tinha, né? Uns feijão de qualidade aí bom de comer, que era que eu comia hoje, não tinha, hoje eu tenho ele, estou comendo dele. Uns arroz bom também que eu tenho aí, o arroz de Ternã que tinha acabado também, eu peguei uma muda, né? Do ano passado eu peguei 3 mudas de ramo e plantei, já tirei mandioca dela até. Aí desse ano eu peguei muda de arroz, né? Trocamos lá com alguma coisa que eu levei. Feijão eu já tô com umas 5 variedades que eu peguei na feira e eu passei para as pessoas. Eu falei, não, já que eu não tenho um lugar para plantar, assim, eu tenho para plantar um tipo, e aí o outro eu fui passando para os outros. O paiol de sementes quilombola é, na verdade, para nós quilombolas guardarmos, né, ter guardado as nossas sementes que está se perdendo. Ele pega o modelo daquilo que nós fazia.
a gente fazia nossa roça lá no sertão, lá no mato, então fazia o famoso paiol, né? Então nosso banco de semente era lá. Então a gente sabe aonde que vai buscar. E a gente começou a ir nas reuniões e começar essa discussão, né? De como vai ser feito, de como a gente vai trabalhar. E a gente viu que tem muita coisa que ainda não se perdeu. E feijão que nós temos, feijão cara sujo, né? Também é uma variedade que ainda está sendo encontrada nas comunidades. Também é o feijão bolinha, também é uma variedade que plantada em Porto Velho. Esse ano eu estou muito feliz que através de um mutirão que teve aqui numa comunidade vizinha, tem pessoas fazendo roça de arroz para plantar arroz. Tem pessoas que fez roça de feijão para plantar feijão. E uma coisa que a gente estava vendo que estava parado na comunidade. Então, através dessas conversas de banco de semente, troca de experiências, feira de semente, as pessoas se interessaram. A minha expectativa para o futuro é ver o pessoal aqui comendo tudo comida orgânica daqui, trazido da semente desse paiol aí. Desse jeito assim não dá, desse jeito assim não dá. Veja quanta sacanagem, querem construir barragem pro Ribeira se acabar. Desse jeito assim não dá, desse jeito assim não dá. Veja só quanta maldade, querem construir barragem pra cultura se acabar. Ali eu planto de tudo e sempre colho por fartura. Eu trabalho é dia e noite e até noite escuro. Não tem dinheiro que pague meu jeito, minha cultura. Desse jeito assim não dá, desse jeito assim não dá. Veja quanta sacanagem, querem construir barragem pro Ribeira se acabar. Desse jeito assim não dá, desse jeito assim não dá. Veja só quanta maldade, querem construir barragem pra cultura se acabar. Desse jeito assim não dá, desse jeito assim não dá. Veja quanta sacanagem, querem construir barragem pro Ribeira se acabar. Desse jeito assim não dá, desse jeito assim não dá. Veja só quanta maldade, querem construir barragem pro Ribeira se acabar.